Colossenses, capítulo 4, os versos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa nesta manhã, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta às nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em Cristo Jesus, que nos permitem, Pai, estarmos aqui para Te adorar. E neste momento, Senhor, Te pedimos a Tua bênção no que diz respeito à exposição da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento Teu, me esvazie, Pai, de tudo que possa atrapalhar a pregação, que eu diminua e Cristo cresça, que somente Cristo seja exposto aqui e nada mais, e que possa ser, Pai, edificante para a igreja, que nós possamos aprender e aprender, Pai, os ensinamentos, os ricos ensinamentos que lemos aqui nesses 3 últimos versículos da carta aos Colossenses. Esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, finalmente chegamos então à última exposição da carta aos Colossenses. Ao todo foram 17 exposições, esta é a 18ª e última exposição, que foram ministradas ao longo dos últimos 2 meses. Então, durante 2 meses, tivemos o privilégio de aprender da carta aos Colossenses. Aqui nos últimos 3 versos, meus irmãos, Paulo passa as últimas instruções aos Colossenses. São as últimas instruções de Paulo aos crentes de Colossos. Então, sem mais delongas, vamos logo para o verso de número 16, que diz assim, o verso de número 16: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Meus irmãos, nós temos poucas informações acerca de como se dava o culto cristão primitivo. Por isso, esses 3 últimos versículos que nós vamos expor aqui hoje, eles são preciosos, porque eles contêm alguma informação de como se dava o culto naquela época. Nós vemos aqui, meus irmãos, que havia um hábito de que as cartas de Paulo fossem lidas publicamente durante o culto, e que também havia um hábito de que cartas endereçadas a diferentes congregações, a congregações de igrejas diferentes, fossem lidas, que houvesse uma circulação de documentos. Então, Paulo diz aqui que a carta aos Colossenses deveria ser lida pelos crentes de Laodiceia, e também diz que a carta que ele escreveu aos crentes de Laodiceia deveria ser lida pelos crentes de Colossos. Então nós vemos aqui uma prática, uma incipiente prática cristã de troca de correspondências, que deveriam ser lidas durante o culto público. E aqui nós já temos os primeiros indícios de que estava ali havendo uma autoridade. As cartas de Paulo estavam ganhando já autoridade canônica, elas estavam sendo já equiparadas à autoridade do Antigo Testamento em termos de inspiração, porque a partir do momento que você tem uma carta escrita por um pastor, que passa a ganhar essa notoriedade, essa circulação circulava entre várias igrejas, então nós já temos ali um indício de que estava havendo uma ascensão no que diz respeito à canonicidade dos documentos, das cartas escritas por Paulo. Mas, meus irmãos, só um pequeno detalhe, nós podemos também atestar essa prática da leitura e da troca de cartas na primeira carta aos Tessalonicenses 5:27 e Filemão 2. São 2 outros exemplos que há nas Escrituras, onde nós podemos atestar essa prática de que havia troca de cartas e leitura pública de cartas. Mas, meus irmãos, nem todas as cartas das igrejas sobreviveram.
A carta aos Laodicenses, que Paulo diz aqui, é um exemplo típico disso. Ela é uma carta que não sobreviveu. Mas Paulo considerava essa carta aos Laodicenses uma carta importante. Ele considerava que deveria ser lida pelos crentes de Colossos, ou seja, então para ele o conteúdo da carta aos Laodicenses era um conteúdo importante, havia ali instruções que edificavam, então ele achava que valia a pena que essa carta fosse conservada e que ela fosse lida, que o seu conteúdo fosse distribuído às demais igrejas. Mas será que a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos pensava dessa forma? A igreja que se reunia em Laodiceia é uma das 7 igrejas a qual Cristo se refere no livro de Apocalipse. E o que foi que Cristo disse no que diz respeito à igreja dos Laodicenses? Está escrito lá em Apocalipse 3, dos versos 15 ao 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabemos, meus irmãos, que a carta aos Colossenses, esta carta que estamos expondo aqui, será finalizada hoje, foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Os comentaristas, os estudiosos bíblicos concordam no que diz respeito a isso. Mas por volta do ano 60, Paulo escreveu a carta aos Colossenses. E o livro de Apocalipse, também a academia, os teólogos, eles chegam ao consenso de que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. No final do século I, o João já bem velhinho e tudo. Então nós temos uma diferença entre esta carta aos Colossenses e o livro de Apocalipse, mais ou menos de 30 a 35 anos. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque Paulo passa instruções aos Colossenses, pedindo para que a carta que foi escrita para os Laodicenses fosse lida em Colossos e essa carta de Colossenses fosse lida em Laodiceia. E por volta de 30 a 35 anos depois, Cristo dá esse veredito acerca da igreja de Laodiceia. Então o que nós podemos inferir disso daqui? Nós podemos inferir que durante esses 30 anos, a igreja de Laodiceia, ela entrou numa espécie de decadência espiritual. Nós não temos como afirmar que tipo de decadência foi essa e por que ela entrou em decadência. Mas o fato, meus irmãos, é que o veredito de Cristo, ele é bem claro acerca da igreja de Laodiceia. Então nós podemos chegar também, podemos deduzir algumas informações, apesar de nós não termos essas informações explícitas na Bíblia, nós podemos aqui fazer um raciocínio e deduzir algumas informações. Por que a carta aos Laodicenses não sobreviveu? É claro, existem inúmeras possibilidades. Ela pode ter sido vítima de um terremoto, de um incêndio. Aquela região da Ásia Menor se localizava a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos, a Éfeso. Era uma igreja que era muito propícia a abalos sísmicos, etc. Mas as outras cartas sobreviveram, mesmo estão sujeitas a todo esse tipo de problemas, de vicissitudes e tal. E a carta aos Laodicenses não. Quando a gente preza muito por um documento, por alguma coisa, o que a gente faz com essa coisa? A gente observa. Por exemplo, nós, de uma maneira geral, nós gostamos muito das nossas Bíblias, né? Principalmente se for uma Bíblia de estudo, aquela Bíblia que tem muitas notas, muitos comentários. E a gente procura nem trazer essa Bíblia para a igreja. A gente deixa mais essa Bíblia em casa, para deixar ela conservada e tal, porque quando a gente quiser alguma informação mais detalhada, alguma informação mais assim apurada, mais minuciosa, a gente tem aquela Bíblia lá de estudo guardadinha, bonitinha, e a gente deixa para trazer para o culto a nossa Bíblia mais comum, aquela Bíblia mais tradicional, que se por acaso ela se desgastar, a gente pode comprar uma outra e tudo.
Então, quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente preza um documento, a gente conserva esse documento. Mas o fato, meus irmãos, é que essa carta aos Laodicenses, ela não se conservou, ela se perdeu. Então nós temos aqui um forte indício de que a igreja de Laodiceia não estava muito a fim de seguir as instruções de Paulo. De que a igreja de Laodiceia já estava se deixando entregar. E o que nos deixa assim, ainda mais certos disso é o veredito de Cristo, cerca de 30, 35 anos depois, de que a igreja de Laodiceia realmente estava indo de mal a pior. Pode ser, meu irmão, que a igreja de Laodiceia, a carta aos Laodicenses não tenha sobrevivido, porque simplesmente a igreja de Laodiceia se transformou numa outra coisa. As heresias entraram lá e eles não deram muitos ouvidos aos escritos de Paulo, tanto que a carta não sobreviveu. E essa igreja acabou se transformando numa mistura de cristianismo com gnosticismo, com misticismo, e virou uma outra coisa. E eles, isso aqui não tem mais nada a ver não, jogaram fora. E aí, por isso nós não temos hoje a carta aos Laodicenses. Claro que Deus é soberano, e se hoje nós não temos a carta aos Laodicenses, foi porque Deus não quis e Deus achou que não precisava de ter. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus está aqui na Bíblia. E então, se alguma carta ficou de fora, é porque não havia necessidade. Deus achou que não era necessário. Tem outros exemplos também. Havia uma terceira carta aos Coríntios que também não sobreviveu, que Paulo faz referência a ela, e nós não temos essa carta hoje. Mas, meus irmãos, eu estou dizendo tudo isso daqui para passar para vocês que o risco que a igreja corre quando ela não ouve as instruções dos seus pastores é muito grande. Muito grande, meus irmãos. A insubmissão, a irreverência, as instruções que os pastores passam à igreja, ela é um risco muito grande e ele pode levar a igreja a ter o mesmo fim que teve a igreja de Laodiceia. A insubmissão, meus irmãos, é um sinal de que há joio no meio do trigo. A insubmissão é um sinal de que há bodes no meio das ovelhas. Hoje em dia, tornou-se ainda mais complicado para os pastores transmitirem as exortações que eles fazem às suas ovelhas. E isso é assim, meus irmãos, porque a religião, já de alguns séculos para cá, não é um fenômeno recente, mas já de alguns séculos para cá, a religião ela se retirou da esfera pública e passou apenas a fazer parte da esfera privada, da vida íntima das pessoas. Então é muito complicado para o pastor passar instruções, passar exortações, admoestações para as suas ovelhas, porque aquela pessoa ela vai pensar assim: quem é esse pastor para dizer como eu devo viver? Que isso? Quem é ele para dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? É isso que pensam hoje a grande maioria dos crentes. As pessoas hoje, meus irmãos, elas vêm à igreja para consumir a religião. Elas vêm aqui para consumir um produto. Elas vêm aqui, eu vou lá na igreja porque eu vou me sentir bem, vou recarregar minhas baterias, vou ouvir palavras de encorajamento, vou conversar com os irmãos e tudo, cantar umas músicas legais, vou recarregar minhas baterias e começar bem a minha semana. É essa visão que hoje a maioria dos crentes tem a respeito da igreja. Então fica complicado para o pastor disciplinar uma pessoa dessa, exortar uma pessoa dessa, porque a pessoa não está aqui com essa mentalidade, ela não está aqui achando que não é... O pastor é uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me aperfeiçoar. O pastor Carlos disse na semana passada que o nosso cônjuge, aquela pessoa que Deus escolheu para a gente antes da fundação do mundo para ser nosso esposo ou esposa, Deus a coloca para que nós nos aperfeiçoemos e sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Isso se aplica a cada pessoa que Deus coloca em nossas vidas, a cada uma delas. É o nosso colega de trabalho, o zelador do edifício, todas elas. E claro, não poderia deixar de ser também os nossos pastores. Deus levanta esses homens dedicam suas vidas a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo.
Mas infelizmente nós vivemos num mundo, nós hoje trabalhamos com uma mentalidade que não aceita isso. Nós trabalhamos com uma mentalidade onde cada um de nós tem a sua lei própria, né? Que é a autonomia. A palavra autonomia significa isso, lei própria. Então como se chega uma pessoa de fora e vem dizer o que eu devo ou não fazer, dizer como deve ser na minha casa, sabe? Hoje isso não cabe na mente do homem moderno, pós-moderno, como queiram, né? Os pastores hoje se tornaram meros facilitadores, meros disponibilizadores de uma mercadoria que nós, crentes, consumimos. Mas nós sabemos, meus irmãos, o que acontece com aqueles que não seguem as orientações dadas pelos pastores. Lembrando aqui que os pastores, eles são boca de Deus, eles são representantes de Cristo. Enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras, e graças a Deus os nossos dois pastores são fiéis às Sagradas Escrituras, nós devemos ouvir as instruções, as exortações que eles nos transmitem, porque são exortações vindas diretamente do próprio Cristo. Eles exercem o seu ministério por comissionamento do próprio Cristo. Eles não se autoproclamaram pastores. Eles respondem a um chamado de Cristo para nos pastorear em nome de Cristo, com os dons que o Espírito de Cristo lhes confere. Então, meus irmãos, nós devemos ser submissos às orientações dos nossos pastores, porque os crentes de Laodiceia muito provavelmente não o foram. E nós sabemos qual foi o veredito que Cristo deu aos crentes de Laodiceia. Por isso, meus irmãos, se nós não quisermos que Cristo dê este mesmo veredito à nossa igreja, ou a nós mesmos individualmente, ou à nossa família, não sejamos como os crentes de Laodiceia. Vamos levar em consideração as exortações dos nossos pastores, recebê-las com humildade, com submissão, tendo a consciência de que são instruções passadas pelo próprio Cristo. Os nossos pastores, eles não são médiums, eles não recebem palavras de Cristo diretamente em suas mentes, como se fossem médiums ou espíritas. Não, eles são pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras. E aonde está a vontade de Deus? Onde está a vontade de Cristo? Está aqui, nas Sagradas Escrituras. E eles se dedicam a estudar esse livro todos os dias. Essa aqui é a ferramenta dos nossos pastores. E aqui está a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, sejamos submissos, reverentemente, ao que os nossos pastores dizem. De coração, meus irmãos, não apenas de pro forma, sabe? Externamente. Porque muitas vezes nós passamos uma aparência de submissão, mas de fato no nosso coração nós não somos submissos. Nós dizemos aos pastores, não, ok pastor e tal, e fazemos exatamente aquilo que o pastor nos orientou a fazer, mas não fazemos de coração, fazemos apenas para agradar o pastor, para o pastor ver, nossa, está vendo? Ele seguiu a minha orientação. Não é esse tipo de submissão que a Bíblia, que o apóstolo Paulo, que Cristo Jesus nos exorta, nos admoesta a submeter, nos submeter. É a submissão de coração, assim como Cristo foi submisso ao Pai, se submeteu à vontade do Pai e se esvaziou de sua própria glória. Veio aqui, sofreu, morreu e ressuscitou por amor de nós, da mesma forma, mas acima de tudo por amor ao próprio Pai, por amor ao próprio Pai. E aí sim, esse amor veio a nós de forma reflexiva. Da mesma forma nós devemos também ser submissos às orientações que os pastores nos dão. Submissão de coração, meus irmãos, não apenas externa. Passemos então ao verso 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. O Arquipo, meus irmãos, era um membro da casa de Epáfras, possivelmente seu filho. O Epáfras, como já foi exposto anteriormente, ele foi o fundador e ele era o pastor também da igreja de Colossos. Epáfras era fundador e pastor da igreja de Colossos, e ele estava lá com Paulo na prisão.
E o Arquipo era um membro da família do Epáfras. Os estudiosos bíblicos dizem que a possibilidade dele ser filho de Epáfras era muito grande. E então aqui no final da carta, Paulo passa uma admoestação, ele admoesta enfaticamente o Arquipo a cumprir o ministério ao qual ele havia sido confiado. Essa palavra ministério que nós lemos aqui no verso 17, em grego está escrito diaconia. Está escrito diaconia. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que esse ministério que Arquipo tem aqui a cumprir não era um ofício eclesiástico regular. Ele não exercia correndo o risco de ser anacrônico aqui, né? Trazendo para a igreja de Colossos conceitos que ainda não estavam desenvolvidos naquela época, mas assim, o Arquipo ele não exercia um ofício eclesiástico regular. Ele não era um pastor, ele não era um presbítero, ele não era um diácono, digamos assim. Ele era um membro da igreja de Colossos, né? Alguém a quem Paulo podia passar uma determinada responsabilidade. Então Paulo está aqui dizendo para ele: Arquipo, tome posse, vá em frente e exerça o seu ministério, exerça a sua função como crente, como membro da igreja de Colossos. Paulo conta, meus irmãos, com a ajuda, com o auxílio de Arquipo, porque ele estava preocupado com a situação da igreja de Colossos. Então, como ele estava extremamente preocupado com as heresias que estavam ali circundando a igreja de Colossos, ele precisava da ajuda de alguém que estivesse em loco, de alguém que estivesse lá e pudesse fazer algo prático, algo assim, que pudesse atuar efetivamente. Uma vez que Epáfras, que era o pastor da igreja, estava com ele na prisão, então ele pede para alguém que estava lá para o ajudá-lo: olha, me ajude, tome conta do seu ministério, exerça aí a sua função. Nós precisamos da sua ajuda. As heresias estão assolando a igreja. Então você, como crente, como membro da igreja de Colossos, como filho do fundador da igreja de Colossos, uma pessoa que conhece o Evangelho, conhece os ensinamentos de Cristo, então tome conta da igreja por mim. Me ajude, exerça seu ministério. É isso que Paulo está dizendo aqui. E isso, meus irmãos, é um chamado para nós também hoje. Primeiramente porque nós também devemos tomar conta das nossas igrejas, ou da nossa igreja. Nós temos uma postura que é muito interessante, assim, uma postura que é dúbia. Por que a nossa postura é dúbia? Porque ao mesmo tempo que nós queremos consumir o produto que a igreja oferece e rechaçamos qualquer tentativa do pastor ou dos pastores de adentrar em nossas vidas, ao mesmo tempo nós também não queremos trabalhar, nós também não queremos fazer a nossa parte, cumprir o ministério que nos foi confiado. Nós somos crentes passivos, nós somos crentes acomodados, meros consumidores, observadores consumidores. Sentamos na cadeira e não fazemos nada, vemos as coisas acontecer. Nós, assim como Arquipo, temos uma função dentro da igreja. Primeiramente, qual é essa função? De defender a igreja contra as heresias. Nós, assim como Paulo solicitou a ele que defendesse a igreja dos falsos ensinos e dos falsos mestres, nós também temos essa obrigação hoje em relação à igreja. Mas nós também temos a obrigação de cumprir o chamado que Deus deu para cada um de nós. Claro que nem todo mundo aqui será pastor, nem todo mundo aqui será professor da escola bíblica, nem todo mundo aqui será mestre. O ideal é que fosse, o ideal é que nós tivéssemos aqui uma congregação de conselheiros bíblicos, de professores, de mestres, mas o fato é que nem todos serão. Cada um de nós tem um chamado específico e tem um dom que foi confiado pelo próprio Espírito, e esse dom deve ser exercido para a edificação da igreja, para a glória de Deus, e isso redunda na edificação da igreja. Mas o que acontece, meus irmãos? Nós, infelizmente, nos recusamos a exercer esses dons. Nós simplesmente sentamos em nossas
poltronas confortáveis, confortáveis poltronas da igreja. Nas igrejas tradicionais, né, existe aquele banco de madeira. Aquele banco de madeira não é tão confortável assim. Por um lado, eu vejo até com bons olhos de não ser tão confortável assim, porque nos impede de viajarmos, de produzirmos devaneios quando o pastor está pregando. Mas quando é confortável demais, a gente se senta na cadeira e está tão confortável aqui. Às vezes a gente viaja, o pastor está ali falando, a gente depois que volta, e pega depois a pregação de novo. Mas o fato, meus irmãos, é que nós não podemos deixar de exercer os dons que Deus nos dá. Nós temos esses dons para que eles edifiquem a igreja. E assim como Paulo solicita a Arquipo que ele exerça os seus dons, que ele defenda a igreja de Colossos das heresias que estavam assolando, nós devemos também estar sempre prontos a exercer os nossos dons. Cada um de nós aqui tem um dom. E muitas vezes as pessoas elas acham que os dons são só aquelas coisas que aparecem, né? Tipo cantar, ensinar, pregar. Não, meu irmão, você tem um dom. E esse dom não necessariamente vai ser o dom que aparece para a igreja. Olha, o diácono, por exemplo. O diácono, quem é diácono tem um dom maravilhoso. A igreja, ela só funciona porque existe o diácono ou um corpo de diáconos por trás ali mantendo isso. Porque o diácono ele não aparece, ele é uma pessoa que fica nos bastidores. Ninguém vê o trabalho que o diácono faz. Mas se o diácono não faz, o microfone não funciona, não tem projeção, ninguém canta o hino porque não tem projeção, a Santa Ceia ninguém faz. Chega aqui, cadê a Santa Ceia? Não tem, o diácono não fez. Enfim, são várias as atribuições que o diácono exerce e muitas vezes a gente não toma nem conhecimento. A gente acha que o diácono é só aquela pessoa que fica na porta entregando o boletim. E não é. Ele faz muito mais que isso. Fora toda a parte de assistência social que o diácono faz, que também grande parte da membresia da igreja desconhece, não se envolve, nem sabe que existe. Mas eu estou usando essa ilustração do diácono para dizer que você também tem um dom, que você deve exercê-lo para o bem da igreja. Não enterre o seu talento, meu irmão. Use o seu dom para a glória de Cristo, para a edificação da igreja, para a edificação do seu irmão que está do lado, para a sua própria. Deus nos preparou de antemão para as boas obras que Deus preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nelas. Então ande nas boas obras que Deus preparou de antemão. Exerça os seus dons, faça como Arquipo fez aqui em relação à igreja de Colossos. Exerça o seu dom, não fique acomodado, não seja um mero consumidor, um mero observador. E o interessante também é que esses crentes observadores / consumidores, quando acontece alguma coisa na igreja assim, que atrapalha o culto e tal, são os primeiros a reclamar. São os primeiros, estão prontos a reclamar, mas para fazer são os últimos. Então, meu irmão, se você ainda tem uma postura passiva diante de tudo que há para fazer na igreja, e como há coisas para fazer na igreja, meus irmãos, geralmente 10% da membresia faz todo o serviço, 90% fica só assistindo. Não seja um desses 90%. Se engaje, use os seus dons. Você tem dons, Deus, por meio do Espírito de Cristo, lhe concedeu dons para que você os exercesse. Exerça os seus dons. Não seja um crente consumista, um crente observador. E por fim, meus irmãos, chegamos ao verso de número 18, o último verso. Dele está escrito o seguinte: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. As cartas de Paulo normalmente eram escritas por um escriba. Era um amanuense, uma pessoa para a qual Paulo ditava as suas cartas, e essa pessoa escrevia as cartas de Paulo. Paulo possuía assistentes. Mas aqui, nesse versículo, Paulo dispensa o trabalho desse seu assistente e escreve com suas próprias mãos no final. Por que ele fazia isso? Existem duas possibilidades.
Uma mais remota, outra mais provável. A mais remota é que Paulo queria demonstrar uma afeição aos crentes de Colossos, uma vez que ele ainda não havia visitado a igreja de Colossos. Então ele escreve, no finalzinho ele escreve com a própria mão, com as próprias mãos, para demonstrar seu afeto aos crentes de Colossos. Mas a outra possibilidade, que é a possibilidade mais provável, é que Paulo passa a escrever os últimos versos com as próprias mãos para dar um atestado de autenticidade à carta. Nós vemos, meus irmãos, que na segunda carta aos Tessalonicenses 2:2, Paulo diz que havia pessoas mal intencionadas escrevendo cartas em seu nome. Escrevendo cartas em seu nome. 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo diz isso. Então ele passa a escrever a saudação final, os últimos versos, com as próprias mãos, para mostrar aos crentes que a carta que eles estavam lendo era uma carta autêntica, era uma carta sua mesmo, e não de uma terceira pessoa se fazendo passar por ele. Tanto é, meus irmãos, que lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no verso 3, verso 17, nós lemos o seguinte: este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Então Paulo escreve isso para mostrar aos crentes que a carta era dele mesmo. Aqui ele fala, né? Ele fala, a saudação é de próprio punho. É uma expressão sinônimo dessa que nós temos aqui na carta aos Tessalonicenses. A saudação é de próprio punho. Então Paulo faz isso para mostrar aos crentes que a carta era dele mesmo, não era uma falsificação. Aí depois nós temos o seguinte: lembrai-vos das minhas algemas. Aqui nós somos, a leitura que nós fazemos hoje desse lembrai-vos das minhas algemas, ela tende para um aspecto sentimental. Nós achamos que aqui Paulo está despertando os sentimentos dos crentes de Colossos para que eles orassem por Paulo, a fim de que Paulo fosse liberto de sua prisão, de seu cativeiro, a fim de que Deus suportasse Paulo na prisão e tal. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Quando Paulo fala lembrai-vos das minhas algemas, ele está querendo transmitir aos crentes de Colossos a ideia de que prestem atenção nas minhas palavras. Eu estou preso por amor ao Evangelho. Então, por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo aqui e sigam o que eu estou dizendo aqui, cumpram o que eu estou dizendo aqui. Então é algo muito mais prático do que simplesmente ficarmos imaginando assim, sabe? Vamos orar por Paulo, coitado, Paulo está preso, sabe? A gente tem uma tendência a ler isso aqui como se Paulo fosse um missionário preso lá no Senegal, no Irã, na Coreia do Norte, e o missionário escrevesse assim: lembrai-vos das minhas algemas. Aí a gente orasse, coitado, ele está preso, vamos orar para que ele fosse liberto e tal. Não é isso que Paulo está dizendo. A ideia aqui é a seguinte: lembre de minha algema, lembre que eu estou preso por causa do Evangelho, lembre que eu estou preso porque eu estou cuidando de vocês, eu sou o apóstolo dos gentios. Deus me comissionou para pegar o Evangelho para vocês, para os gentios. Então, atentem para as minhas palavras, obedeçam as minhas palavras, sejam diligentes no que diz respeito à minha palavra. Não apenas leia esta carta e deixe ela para lá e e vivam do jeito como vocês quiserem. Não, preste atenção no que eu estou dizendo. Esse lembrai-vos não significa um convite a orar em favor do apóstolo, mas sim lembrar os colossenses da obrigação que eles tinham de respeitar a sua instrução apostólica, de honrar Paulo, meus irmãos. Paulo está aqui dizendo aos colossenses: me honrem, escutem o que eu estou falando, obedeçam as minhas palavras. E por fim nós temos aqui a graça seja convosco. Paulo termina a carta com a graça seja convosco. Ele sabia que, por mais perseverantes e fiéis que os colossenses fossem,
se a graça de Deus não estivesse sobre eles, eles não seriam capazes de perseverar. Eles seriam tragados pelas heresias. Se nós formos pensar aqui, vamos fazer aqui um panorama histórico, essa igreja de Colossos, ela fica numa região que é a Ásia Menor, né, que hoje é Turquia, né, a moderna Turquia. Colossos ficava onde hoje é a moderna Turquia. E assim, várias outras igrejas, né, Esmina, Éfeso, Laodiceia, todas essas igrejas, elas ficavam na Ásia Menor, que é onde é a Turquia hoje. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, que essa região da Ásia Menor, que foi a região onde o Evangelho floresceu e prosperou, onde o apóstolo Paulo pregou, hoje essa região é esmagadoramente muçulmana. É 99% de muçulmanos hoje nessa região da Ásia Menor, onde estava a igreja de Colossos. E assim vai. Nós temos, por exemplo, a Europa. A Europa depois foi o grande centro da cristandade, né? Foi aonde se desenvolveu o cristianismo, aonde posteriormente houve a reforma protestante. E como está a Europa hoje? A Europa hoje vive uma era pós-cristã. O cristianismo já passou na Europa. É como se lá hoje houvesse apenas uma sombra do que foi o cristianismo, entendeu? Várias igrejas fecharam e hoje são clubes, boates, bares, viraram museus. Você tem, aonde ainda há um resquício de cristianismo, o que se prega lá é um cristianismo totalmente diferente do que está aqui, que a Bíblia contém. O cristianismo onde não há inferno, não há pecado, Cristo morreu para todo mundo, todos vão para o céu. Isso não é cristianismo, isso não é palavra de Deus, isso é outra coisa. Pastores que... Eu li recentemente um pastor na Holanda, que ele é pastor da Holanda, não lembro qual denominação que mas muito provavelmente deve ser da igreja holandesa, da igreja do estatal da Holanda, porque lá na Holanda você tem igreja que é uma igreja do Estado da Holanda, né, vinculada ao Estado. Assim. É um Estado laico, onde a igreja não dita os rumos do Estado, nem o Estado dita os rumos da igreja, mas é a igreja que historicamente é vinculada ao Estado. E esse pastor diz, lá nessa entrevista, que ele prega, ensina e tal, mas ele não acredita em nada disso. Então, esse é o cristianismo que se vive na Europa hoje, em grande parte da Europa hoje. Tanto é que saem missionários daqui para ir evangelizar ou re-evangelizar a Europa. Lá no seminário tem um colega que foi para a Dinamarca. A gente acha que missionário só vai para a África, para tribos indígenas, para Cuba, só para esses lugares assim. Mas não, tem gente que vai para a Dinamarca, tem gente que vai para Suécia, Itália. Então, o mesmo fenômeno que aconteceu na Ásia Menor, séculos depois aconteceu também na Europa. Essa pós-cristianismo, o cristianismo passou. E isso acontece por quê, meus irmãos? Porque Deus, na sua vontade soberana e inescrutável, Ele assim determina. Ele determina que determinadas regiões Ele determina que determinadas regiões vão sofrer a ausência da sua graça. Ele tira a mão sobre determinadas regiões e deixa acontecer. Isso aconteceu na Ásia Menor, isso aconteceu na Europa. Isso aconteceu com a igreja de Colossos. Nós não sabemos durante quanto tempo a igreja de Colossos se manteve fiel. Por isso Paulo diz no final da carta: a graça seja convosco. Essa graça que permite a vocês perseverar na palavra de Deus. E nós não sabemos, meus irmãos, durante quanto tempo nós poderemos viver esse cristianismo que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos muito confortáveis, saímos de nossas casas, sem nenhum tipo de impedimento, nos dirigimos para cá, adoramos a Deus, depois voltamos, e assim por diante. No domingo fazemos reuniões de oração, em lares, reuniões, etc. e tal. Nós vivemos um cristianismo tranquilo, nós não temos nenhum impedimento. Mas nós não sabemos até quando Deus continuará com a sua mão de graça sobre nós
nos permitindo praticar esse cristianismo, praticar a fé cristã. Nós não sabemos até quando. Por isso, nós devemos orar, assim como Paulo pediu a Deus que a graça do Senhor, que a graça de Cristo Jesus continuasse sobre os colossenses. Nós devemos pedir também a Deus, a Cristo, que a graça permaneça sobre nós, caso queiramos continuar adorando a Deus, porque nós só conseguimos adorar a Deus por causa da graça que Ele mesmo nos concede. Cada um de nós que veio aqui hoje, acordou cedo, nesse frio, saiu de sua casa, de seu aconchego, se dirigiu até aqui, está aqui, não porque possui algum mérito, não porque é persistente, porque é fiel, vou lá, porque eu sou um crente assíduo, porque eu tenho força de vontade, vou levantar dessa cama aqui, desse frio, nada me detém. Não. Você veio aqui porque a graça de Deus o impeliu a vir aqui, a graça de Deus permitiu que você estivesse aqui, permitiu que você se locomovesse de sua casa até aqui, sem que tivesse nenhum acidente, permitiu que a direção deste hotel cedesse essa sala para nós. Claro, não foi de graça, mas mesmo assim, se fosse uma direção avessa ao Evangelho, certamente eles causariam transtornos e eles com certeza gerariam impedimentos e nós não teríamos esse espaço para nos reunir. Já houve, os irmãos, não sei se todos os irmãos sabem, mas já houve uma ocasião em que, numa determinada reunião da igreja realizada no condomínio aqui em Águas Claras, o síndico do condomínio impediu a continuidade da reunião, porque no regimento interno do condomínio estava dizendo que não poderia haver nenhum tipo de reunião religiosa, de cunho religioso naquele salão de festas. Então a reunião teve que ser interrompida e teve sua continuação no apartamento da pessoa, do anfitrião ali, da pessoa que morava naquele condomínio. Então já são alguns resquícios, dificuldades. Graças ao bom Deus, pela graça dele em Cristo Jesus, nós hoje temos todo um aparato, pessoas, 2 pastores, tem igreja com mais de 300 membros que não tem 2 pastores, nós temos 2 pastores, nós temos uma liderança comprometida. Enfim, meus irmãos, são tantas coisas que a graça de Deus nos permite ter, nos permite usufruir, para que nós estivéssemos aqui hoje adorando a Deus, que realmente, se nós pararmos para pensar, se não fosse pela graça de Deus, a começar dentro de nós mesmos, porque nós não temos vontade de adorar a Deus, a nossa vontade não é de adorar a Deus, nossa vontade é de ir lá para o parque, e passear, ficar embaixo das cobertas, assistir a Fórmula 1, enfim, nós temos N outras vontades que de fato, não é adorar a Deus. Adorar a Deus está lá no final, mas pela graça dele, pela graça de Deus em Cristo Jesus, porque não é uma graça que é distribuída a todos, não é a graça comum, essa graça aqui é graça especial, é a graça dirigida apenas aos crentes, a graça em Cristo Jesus, é para quem está em Cristo. Então, para quem está em Cristo, Deus concede essa graça de vir adorá-lo. Então, adorar a Deus é uma graça, não há mérito nenhum em nós de estarmos aqui adorando a Deus. Nós não podemos bater no peito, como o fariseu fez, e olhou o publicano e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui no culto adorando a Deus e não estou lá no eixão do lazer, ou não estou no clube, ou não estou embaixo das cobertas. Nós não podemos fazer isso, porque é graça. O fato de estarmos aqui é graça. Então seja grato a Deus. Quando nós percebemos, meus irmãos, o que a graça faz em nossas vidas, isso gera em nós um coração humilde, não um coração arrogante. Por isso que, eu até disse isso na exposição anterior, a arrogância não combina com crente. Ser crente e ser arrogante são 2 coisas que não combinam. Se você é um crente arrogante, das duas uma: ou você não é crente, ou você ainda tem um resquício muito forte do velho homem dentro de você. E você tem que pedir para Deus graça, para que Ele mortifique essa arrogância que há dentro do seu coração. Nós sabemos que a santificação, ela não é assim, num piscar de olhos, ela é um processo que dura toda a vida. Então nós temos que pedir graça
para que Deus nos ajude a mortificar os nossos pecados, a mortificar essa arrogância. O pastor Dilei já explicou aqui algumas vezes que existe a graça justificante e a graça santificante. A graça justificante é aquela que nos justifica, aquela que vira aquela chave que nós nos tornamos, deixamos de ser ímpios e passamos a ser crentes. Aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa é a graça justificante, aquela graça que nos torna justos, que melhor dizendo, não nos torna, nos declara justos diante de Deus. Mas também tem a graça, o outro aspecto da graça, que é a graça santificante, que é aquela graça que nos ajuda no caminhar cristão ao longo de toda a vida, até Cristo voltar ou até nós irmos a Cristo, e que vai mortificando os nossos pecados e nos torna cada vez mais semelhantes, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, Paulo diz, a graça seja convosco. Então a graça seja com a igreja de Cristo Jesus, seja com esta igreja, porque sem a graça, meus irmãos, nós nos tornamos presas fáceis das inúmeras tentações que nos cercam, inúmeras tentações que nos assolam, que nos assediam e que nos fazem desviar do Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, já concluindo, o que nós aprendemos aqui hoje com esses 3 versículos? Aprendemos que, se nós não quisermos receber um veredito ruim de Cristo Jesus, assim como a igreja de Laodiceia recebeu, que devemos ser submissos às instruções, admoestações, exortações daqueles que o próprio Cristo levantou para, em nome dele, nos pastorear e nos tornar semelhantes a Ele mesmo. Aprendemos também, meus irmãos, que devemos, assim como Arquipo, assim como Paulo solicitou a Arquipo, que nós também devemos exercer os nossos dons, devemos defender a igreja, seja dos inimigos externos, seja dos inimigos internos, e devemos exercer os dons que Deus deu para que nós mesmos fôssemos edificados, para que a igreja fosse edificada e para que, acima de tudo, Deus seja glorificado. E também aprendemos, meus irmãos, que sem a graça, a parte da graça, nós não somos capazes de adorar, nós não somos capazes de estarmos aqui cultuando a Deus, e que somos presas fáceis das heresias, dos nossos próprios pecados e de tudo mais que nos impede de adorar a Deus. Com isso chegamos ao fim desta epístola aos Colossenses. Foram 18 exposições, como disse, já ministradas ao longo de 2 meses. E a suma, meus irmãos, de tudo que foi dito aqui, de todas essas exposições, é que Cristo, Ele é supremo. Cristo, a supremacia, nada pode disputar com Cristo a supremacia em nossos corações. Ele é supremo. Ele tem a primazia e Ele é suficiente. Ele é tudo. Ele é tudo em todos, como o pastor Dilei falou inúmeras vezes em suas pregações. Ele é tudo em todos. Ele é supremo e totalmente suficiente. Nós não precisamos de nada que está fora dele. Está à parte de Cristo. Mas nós precisamos de tudo que Ele nos oferece. Que Deus nos ajude a viver uma vida com Cristo no centro. Uma vida cristocêntrica. Vamos orar?